Bom, pessoal, 6h05, a gente já consegue estar iniciando. Boa noite a todos novamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está presente aqui hoje. E eu espero que esse encontro seja muito proveitoso para todos, principalmente para quem tem dúvida e tem interesse em trabalhar com marketing e com trade marketing também. Então, para iniciar, fazendo a minha autodescrição, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusa verde. E, bom, agora passando um pouco a palavra para nossa palestrante de hoje, nossa convidada, a, a Bianca, que é graduada em administração aqui pela Unifesp, pela EPEM, e começou a carreira dela na EPEM Júnior, a empresa júnior aqui do campus, e hoje já passou por várias empresas na área de trade marketing, como Nestlé, Burger King, e hoje está na Unilever. Então, Bianca, você quiser se apresentar? Oi, gente. Oi, Ana. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês, com todo o pessoal da EPEN aí. Um lugar, uma universidade em que, nossa, mudou, agregou tanto na minha vida, no meu caminho, em tudo. Então, que bacana estar aqui. Primeiro, agradecer o convite. Gente, eu sou a Bianca, fazendo então também uma autodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos pretos, também estou com uma blusa verde, regata. E muito feliz em estar aqui. Como a Ana comentou, eu trabalho com trade marketing hoje em Unilever, na parte de Que Bom. Então, ali cuidando de sorvetes ali de Que Bom e Ben Jerry's, né? São as duas principais marcas de sorvetes aqui na Unilever. Ana, não sei como você quer tocar a metodologia, se eu vou falando, você vai perguntando, se vai ser uma conversa, se puder explicar um pouquinho do processo. Boa. O ideal desse encontro é fazer uma coisa bem descontraída, uma forma de conversa. A gente tem algumas perguntas também, a gente vai abrir no finalzinho ali para as perguntas do público também. Mas o pessoal que está assistindo também se sintam à vontade para acrescentar alguma coisa, para mandar alguma pergunta no chat durante. Bianca, se você quiser falar alguma coisa também, fica super à vontade. Aí, a ideia é que seja algo bem dinâmico mesmo. Legal. Então, assim, para a gente começar falando de coisa boa, né? A maioria do nosso público aqui é da EPEM, né? É da Unifesp. Então, conta um pouquinho mais para a gente sobre essa trajetória profissional, desde a sua graduação até a posição que você está hoje na Unilever e quais foram os principais marcos da sua jornada profissional, acadêmica e profissional também. Perfeito. Gente, eu sou do interior de São Paulo, na verdade. Sou de uma cidade super pequenininha, chama Bariri, lá perto de Bauru, Jaú. Então, todo o meu ensino fundamental, médio, eu fiz no interior. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim para São Paulo para fazer cursinho. E no cursinho eu troquei uns 5 cursos diferentes, assim. Então eu falava que eu ia fazer engenharia, depois administração, depois medicina, depois uns 5 cursos diferentes. Só que eu sempre tive uma pegada, minha família, eu venho de uma família de empreendedores, assim. Meu pai é engenheiro, mas sempre muito empreendedor. Meu avô foi muito empreendedor, assim, aquela pessoa aquelas pessoas que têm a veia empreendedora literalmente, assim, então sempre buscando um negócio diferente, num momento diferente. E aí, no final do meu ano de cursinho, eu prestei alguns cursos, e dentre eles eu prestei administração, na época, pelo Enem, e passei na Unifesp na primeira turma do Camp de Osasco, né? Então, a gente foi a primeira turma do Camp de Osasco. Quando eu entrei, e aí aqui vai estar o link com a empresa Júnior, né? Quando eu entrei, quando a gente entrou na primeira turma, não tinha nada no campus. A gente ainda era ali na Esporte Clube Corinthians, não tinha nenhuma instituição, então não tinha empresa Júnior. Tá travado só para mim? Vocês me escutam? Sim? Beleza, é que a Ana parece travada para mim, então eu vou continuar. Não tinha nenhuma instituição, então não tinha nem a bateria, nem os clubes, né? Não os clubes, os grupos, né? De afinidade, não tinha nada, basicamente, quando a gente começou, porque era o primeiro ano de campus. E eu
decidi fazer administração, porque tinha passado na faculdade e por conta desse ponto da veia empreendedora, de querer estar fazendo alguma coisa ligada a business mesmo, ao negócio. E o primeiro ano, para quem não sei, aqui deve ter bastante gente de administração, o primeiro ano era um ano super básico, em que a gente fazia CBD, a gente fazia matérias que eram matérias muito básicas, que não traziam nada de veia de negócio. E aí, isso me gerou um desconforto na faculdade, tipo, nossa, mas eu estou na faculdade de administração, eu quero ter uma veia de negócios, eu quero... E aí comecei a conversar com amigos de outras universidades, então da USP, na época da GV, e eles falavam muito de empresa júnior, que até então eu não conhecia empresa júnior, não sabia nem o que era. E aí a gente começou a falar de empresa júnior, eu falava, gente, entrei na faculdade agora, não tem, né, nenhum grupo, não tem empresa júnior, não tem CA, DA, talvez seja um caminho legal. E na época, acho que talvez, não sei se, eu acho que ele já até veio falar em um desses programas. Na época, eu fiquei muito amiga do Gessé, que era um aluno de economia, e sentia exatamente a mesma dor que eu tinha, da gente não ter nada com veia de negócio no primeiro ano de faculdade. E a gente conversando sobre esses outros amigos, sobre esses outros cenários, essas outras universidades, a gente conversou e falou, não, vamos abrir uma empresa júnior aqui. Só que quando a gente falava em empresa júnior, quando a gente abriu o campus, né, na primeira turma do campus de Osasco, da Unifesp, na época a diretoria vinha da medicina. Então, era um pessoal, o corpo diretor, não o corpo acadêmico, mas o corpo diretor, o primeiro corpo diretor, era um corpo diretor que era da EPM. Então, eles tinham muito na cabeça os programas, as coisas das faculdades de medicina, das faculdades de saúde, e menos de um campo de negócios. Então, a trajetória inicial foi literalmente muito empreendedora, porque a gente tinha que convencer o corpo diretor do que era uma empresa júnior, de que fazia sentido uma empresa júnior. Tinha um lance muito grande na época de CNPJ, porque a gente não podia ter nenhum CNPJ atrelado ao CNPJ da Unifesp. E a EPEM Júnior foi a primeira empresa júnior da Unifesp na época, mas também foi da Unifesp, não só da EPEM, mas sim da Unifesp como um todo. A Unifesp tinha muitas ligas, na época, ligas médicas, mas empresa júnior mesmo, a EPEM Júnior foi a primeira, né, da Unifesp. Então, foi ali um processo literalmente muito empreendedor de se começar uma empresa júnior com um corpo diretor que na época era totalmente da medicina. Eu participei da empresa júnior no primeiro ano dela, né, então a gente foi ali o corpo fundador, eu fui a primeira presidente, na época o Gessé vice, aí eu fui fazer mobilidade acadêmica na Espanha, pela Unifesp, e o Zessé virou o presidente da empresa júnior na época e tocou. Então, o primeiro ano foi basicamente fazer benchmark, conhecer as outras empresas júniores, conhecer MEG, conhecer os movimentos, abrir um CNPJ, né, criar ali contrato, criar tudo, e eu particularmente não participei de nenhum projeto, assim, né, de falar assim, nossa, fizemos uma consultoria. Porque quando eu me mudei para fazer mobilidade acadêmica, o time, na época, o GES e o resto do time tocou aí a empresa, e aí eles sim tiveram os primeiros projetos e continuaram. Mas só essa experiência já foi uma experiência que me agregou muito, porque vocês imaginam, tem toda uma questão de, primeiro, entendimento do que é o nosso país, as nossas leis para se criar uma empresa, que por mais que fosse uma empresa sem fins lucrativos, retirar um CNPJ não era um negócio fácil, e não é ainda até hoje, né? Mas então, e tinha todo essa questão de convencimento, de estar legalizada dentro da Unilever, de poder ter uma sala dentro de uma universidade que nem a Unilever, de uma Unifesp, de poder estar numa sala dentro de uma Unifesp com um CNPJ de uma associação sem fins lucrativos. Então, tinham várias coisas que foi um super aprendizado. E ali também conheci pessoas, assim, muito especiais que estão na minha vida até hoje, pessoal e profissionalmente. Então, esse foi meu primeiro ano, né, de empresa júnior, ali no meu primeiro ano de Unifesp. No segundo ano, eu tive a oportunidade de, pela Unifesp, fazer uma mobilidade acadêmica para a Universidade de Vigo,
na Espanha. E também foi, uma experiência, assim, transformadora, porque em 2012, a Espanha vivia, na época, uma das maiores crises financeiras. E as pessoas vinham sendo desalojadas, porque as pessoas não pagavam, né, os impostos ali para morar e estavam sendo desalojadas. Então, a gente vivia, o Brasil tinha a maior parte dos estudantes ali de Ciências Sem Fronteiras e mobilidades acadêmicas na Espanha, e fazendo aula, cursando ali com outras pessoas da Espanha, mesmo com os espanhóis, vivendo. Eu lembro que a gente ia para a sala, assim, eu vivi na minha sala de aula da universidade conversas com muitos amigos que estavam sendo desalojados, que moravam na Espanha e estavam no momento de ficar sem casa por conta de toda aquela questão hipotecária que tinha dentro do país. Então, foi uma super experiência curricular, mas foi uma super experiência também cultural, esse intercâmbio. Então, fiquei 6 meses na Espanha, vivendo isso ali, como a gente chama, né, como se fosse um Erasmus, e depois, depois de Espanha, fui para Austrália, na época, e aí eu não sei se vocês lembram, que faz bastante tempo já, teve uma greve muito grande das universidades, e as universidades federais ficaram bastante tempo paradas. Quando eu estava na Espanha, a Unifesp entrou em greve. E eu, por conta disso, eu falei, bom, vou tentar emendar um intercâmbio no outro. Eu não tinha um bom inglês, eu tinha um inglês mediano, e por conta das universidades estarem em greve, acabei trancando ali e fui para a Austrália fazer mais 6 meses de intercâmbio na Austrália. Então, na Austrália, morei em Melbourne para literalmente melhorar meu inglês. Também foi uma experiência muito bacana, mas que me expôs a coisas a menos variáveis do que na Espanha. Acho que o momento da Espanha me trouxe, me fez vivenciar coisas que eu nunca, que eram muito diferentes na minha vida, principalmente essa questão da crise e tudo mais. Na Austrália foi muito legal, eu viajei muito, conheci pessoas de vários países, com culturas diferentes, mas foi um lado muito mais... Aprendi o inglês e me diverti muito, basicamente. E aí, voltei para o Brasil, voltei para a Unifesp, eu tinha 1 ano de faculdade, 1 ano e meio de faculdade, 1 ano de intercâmbio, do qual 6 meses eu tinha conseguido muitas eletivas, porque tinha feito mobilidade acadêmica. E aí cheguei no Brasil, cheguei na minha sala de aula de administração, todo mundo estagiando. Só eu com 100 mil matérias para fazer, porque eu tinha, né, trancado 6 meses e tinha todo mundo estagiando. Eu comecei, meu Deus. E eu tinha muito esse negócio de ir para o mundo de negócios, de querer viver as empresas. Aí eu olhava para o lado, nossa, uma amiga na P&G, outra amiga na Unilever, outra amiga na Nestlé, outra amiga estava no banco. Aí no Bradesco tinha muita gente no Bradesco. E eu nem podia pensar em estagiar, porque tinha muita matéria para fazer. Então aí eu vivi 1 ano e meio mais intenso da minha vida, que eu puxei todas as matérias possíveis e imaginárias, e eu fazia diurno, então manhã, tarde e noite. Eu fiz 1 ano e meio puxando as matérias ali, manhã, tarde e noite, para tentar acelerar ao máximo, aproveitar, obviamente, ao máximo a universidade, mas para poder, de fato, começar a estagiar no mercado de trabalho. E nessa época era muito engraçado, porque eu falava assim, olha, eu quero trabalhar numa empresa, eu sempre fui do mercado mais tradicional, assim, então eu não pensava muito em startup, eu sempre fui, putz, quero trabalhar numa empresa grande, quero trabalhar numa multinacional, eu olhava pouco para o mundo das startups, olhava pouco para outros mundos. Só que eu falava assim, eu quero trabalhar ou em marketing ou em vendas. Se tem uma área que eu não vou de jeito nenhum, é supply. E finanças eu também não gostaria. Mas eu tinha minhas top 3 empresas que eu queria trabalhar. Então, eu falava muito em P&G, falava muito em Nestlé e falava muito em Mondelez. Eram as 3 empresas que eu mais falava que eu queria trabalhar. Beleza. Aí fiz esse 1 ano e meio super acelerado e comecei a prestar estágio. Todo mundo já estagiando. Na época do meu processo de estágio, eu lembro que surgiam várias vagas, assim, em empresas que eu falava, não sei se é essa empresa que eu quero. E eu sempre, naqueles processos que eu considerava mais difíceis, que eram as empresas que eu queria muito. Tipo uma Nestlé, tipo uma P&G.
E aí eu lembro que eu me inscrevi no estágio da Nestlé para marketing. E eu falava assim, na entrevista, na primeira entrevista com a RH, eu falava, olha, eu topo qualquer área, eu só não quero supply. Mas, tipo, assim, meu número 1 é marketing e tudo mais. Beleza, foi, não tinha rolado. Rolaram em outros lugares, eu estava quase indo ser estagiária do Itaú na época. A Nestlé me liga e fala, ó, a gente tem uma vaga assim, assim, só que é em supply. Aí eu, caracas, a vaga é em supply. Eu queria marketing, mas sendo a Nestlé, que era tipo minha top 3, assim. Eu falava, meu Deus, nossa senhora. Bom, é estágio, vou e tal. E aí cheguei na Nestlé para fazer a entrevista de estágio, o gerente da vaga falando para mim da vaga, assim. Aí ele virou para mim, super preparada para a entrevista, tá, gente? Ele virou para mim e perguntou assim: você gosta de café? Aí eu falei, cara, odeio. E tipo, a Nestlé tem um portfólio gigante, mas boa parte do faturamento da Nestlé hoje está em café e já estava na época, obviamente. E eu, cara, odeio, assim. Aí ele morreu de rir, virou para mim e falou assim: olha, mas agora você vai ter que começar a gostar. Aí eu falei, beleza, né? Aí, bom, resumindo, eu comecei o meu estágio em supply na Nespresso, dentro da Nestlé. E eu brinco que hoje eu olho para trás, eu falo assim, foi a melhor área para mim de ter começado uma jornada profissional. Por quê? Porque quando eu entrei para fazer estágio em supply é um negócio que olha toda a cadeia, basicamente, dentro de uma empresa, né? Então, desde da hora que chega um pedido na empresa, até a hora que o pedido é entregue para o cliente, independente de como... Tudo isso passa por supply. Fora toda a parte de produção, toda a parte de transporte, toda a parte... Cara, tudo tá dentro da macro cadeia, né, de supply chain. E dentro da diretoria de supply, por conta das áreas serem muito interdependentes, eu tive muito acesso a conhecer esses processos. Então, eu conseguia eu entendia como era, beleza, toda a cadeia. E quando a gente ia para a parte de vendas ou parte de marketing, eram frentes que também tinham muita interação com o supply. Então, dava para, de fato, vivenciar de perto um pouquinho de como todo o processo acontecia. O que foi, assim, eu brinco que foi crucial para me ajudar a criar uma visão holística das coisas. E aí depois vocês vão entender como essa visão holística conversa com trade marketing lá na frente. Mas foi uma coisa que me ajudou muito, assim, porque uma vez tendo feito esse estágio ali, quando eu me deparava com novos temas, o meu primeiro ver agir era tentar fazer link das coisas. Porque lá dentro de supply, tudo se linkava de alguma forma. Então, acho que isso foi um super aprendizado, assim, que veio lá de trás do meu processo de estágio já. Então, fiquei ali na Nestlé, na Nespresso, 1 ano e meio como estagiária. Aí fui efetivada analista e fiquei mais 1 ano e 3 meses como analista de Customer Service, que é uma sub-área dentro de supply, cuidando do que a gente chama de canal trade, que na Nespresso, o canal trade é o canal que a Nespresso vendia para um parceiro, para um B2B. Então, por exemplo, a Nespresso vendia para a Magazine Luiza vender para o consumidor final. A Nespresso vendia para Polishop vender para o consumidor final. Obviamente, aqui eu estou falando de máquina, não estou falando do cafezinho, né? Porque o café, a Nespresso também vende por meio de parceiros, alguns parceiros, mas majoritariamente ela vende direto para o consumidor final. Então, isso também me aproximou muito do lado comercial, porque quando a gente fala de você fazer o customer service de um cliente de B2B, como esses macros clientes, a gente sentava na mesa para negociar a entrega, para negociar os melhores dias que a gente ia fazer a entrega das 1.000 máquinas da Black Friday, junto com o comercial, que entrava para negociar qual era a condição comercial da puxada de 1.000 máquinas da Black Friday. Então, isso também me botava ali muito próxima dessas outras áreas. Fiquei ali na Nespresso, nessa cadeira, mais 1 ano e 4 meses.
E aí, na metade, no final de 2017, não, em 2016, né? Eu entrei em 2014 na Nestlé, em 2016. No final de 2016, eu ia fazer 1 ano de formada, e eu falava assim, nossa, eu quero muito fazer trainee. Eu quero muito ser trainee, porque eu quero passar por várias áreas. O Supply me dava essa possibilidade de estar perto das áreas, mas eu tinha muita vontade de rodar áreas diferentes. Eu queria conhecer, assim, putz, eu olhava vendas e falava, eu queria trabalhar em vendas. Aí eu olhava marketing, eu queria trabalhar em marketing. Aí eu olhava trade, nossa, deve ser muito legal ser trade. Só que num processo comum era difícil você achar uma empresa que te permitisse rodar tanto assim, né, de maneira fácil. E aí eu falava assim, não, eu quero ser trainee. Quero ser trainee, quero ser trainee. Na época, eu sei que hoje está em baixa isso, tá, gente? Mas na época, quando a gente falava de cultura 3G, quando a gente falava de meritocracia, quando a gente falava os contras, e eu vivi os contras depois, e eu vou contar isso na minha trajetória, mas os contras ainda não eram tão claros disso, pelo menos para mim naquela época não eram. Então eu olhava, por exemplo, a cultura 3G, que eu não sei se vocês sabem, quando a gente fala de cultura 3G, aquela cultura do Jorge Paulo Lemann, lá atrás, do Banco Garantia, e eles falavam muito em meritocracia, muito naquela história de, puta, o cara que trabalha muito, consegue entregar, e aí ele entrega, e ele vira sócio da empresa, tinha uma sedução de cultura 3G, que eu, quando comecei a pensar em processo de trainee, eu falava assim, eu quero ser trainee de uma empresa 3G, eu quero ser trainee de uma empresa 3G, era meu sonho. Depois me gerou muitos cabelos brancos, muita coisa. Foi muito bom por um lado, mas também teve seus contras. Mas eu queria, porque queria ser trainee da 3G. Então fui prestar trainee, prestei Ambev, prestei Kraft Heinz, que acho que a Elisa Vasconcelos também veio falar com vocês aqui, não veio? Que também foi uma parceira da época de economia, que trabalhou muito tempo na Kraft, e a 3G também, na época, tinha parte das ações do Burger King, que era o Burger King Brasil, que hoje é a Zamp, para quem não sabe da questão do nome, né? Que virou a maior operadora de restaurantes do Brasil. Na época, essas eram as 3, e tinha Americanas também, mas Americanas eu não tentei na época. Eu acho que na época nem lembro se tinha treino na Americanas. Eram as 4 maiores empresas que a 3G era acionista no Brasil, e basicamente eram empresas que viviam uma cultura 3G muito forte. A cultura 3G tinha muito de fazer as pessoas rodarem e conhecerem várias áreas, tinha muito de meta, as metas eram sempre muito claras. Elas eram compartilhadas, mas a forma como as metas eram desenhadas gerava muita competitividade. Então, tinha um lado bom de você ter meta clara, mas você também vivia num ambiente muito competitivo e agressivo. Naquela época, eu falava assim, bom, começo de carreira, eu olhava aquilo me seduzia, eu falava, quero ser TI numa empresa 3G. Não passei na Ambev, não passei na Kraft Heinz, na Kraft Heinz nem fui chamada para entrevista, na Ambev ainda caminhei um pouco no processo, mas na Kraft nem fui chamada para entrevista, e rolou no BK, fui trainee do BK. Então, eu entrei no BK na trilha que era a trilha de negócios, que era vendas, marketing e operações. E aí, trade marketing ficava nessa trilha. Comecei a minha jornada ali, foi meu primeiro contato direto com a área de trade marketing. O programa de treino do BK, você fazia 6 meses, 3 projetos, um em cada área, e você era locado nos 6 meses finais de um projeto final que durava 6 meses. Eu rodei 3 áreas, na época rodei pricing, operações e marketing, e nos primeiros 6 meses, e nos segundos 6 meses, eu fiquei alocada num projeto de trade marketing. E aí eu pirei, porque eu falava assim, caramba, eu tô vivendo a job rotation do meu trainee numa área só. Porque trade é uma área que literalmente você tem muita ligação com supply, você tem muita ligação com vendas, você tem muita ligação com marketing, e em algumas empresas você tem muita ligação até com financeiro. Muita ligação mesmo, de ajudar a construir plano, de validar PNL, de olhar, porque trade é responsável no final por ajudar a desenhar a estratégia de venda. Marketing, a gente sempre fala que desenha a estratégia de marketing pensando no consumidor final.
Trade é o intermediário, é quem desenha a estratégia para fazer o produto chegar no consumidor final através de um ponto de venda, que é o que a gente chama de trade, né? De um PDV. Só que para eu fazer isso, a estratégia de trade, ela passa por todo um pacote de valor que vai desde o preço do produto até qual é o material de visibilidade que tem naquele ponto de venda, até qual é a condição comercial que você vai dar para o cara, porque a condição comercial vai impactar diretamente na margem que aquele ponto de venda vai ter. Então, qual é a condição comercial que você vai estar naquele cara? Se aquele cara vai ter algum programa de benefício, um programa de fidelidade para comprar mais ou menos da empresa, até qual é a remuneração variável do seu time de vendas, porque quem define, quem ajuda a definir a estratégia de vender, para o time vender, também é trade. Então, o trade faz ali um 360 de tudo isso. E eu fiquei em choque quando eu descobri isso. Falei, caramba, é um eterno job rotation para o resto da vida. Então, comecei ali em Burger King, na área de trade, nesse projeto de 6 meses. E aí, fiquei 6 meses nesse projeto. Aí, na época, fui promovida coordenadora para tocar uma regional. Então, para tocar trade marketing na regional SP Norte, que na época tinham 117 lojas. E aí, era um trade muito mais para o lado de vendas, porque era controlar indicador de venda, era cobrar time, era um negócio muito mais próximo do que da venda na rua. Na época, a gente estava falando da venda nas lojas do Burger King, né? Então, fiquei 1 ano em trade na SP Norte, depois fui para 1 ano em trade na SP Sul. E aí, cara, aí foi muito doido, porque acho que foi também uma das grandes viradas da minha carreira, assim. A cultura 3G, ela é uma cultura que faz a gente criar muito casco. Então, eu criei muito casco, mas eu ganhei muito cabelo branco. A gente tinha muita meta, mas eu lembro que existia pouco construir de maneira compartilhada. Existia muito a competitividade e ela acabava não sendo muito benéfica para o negócio. E eu lembro que isso me fez me tornar uma pessoa em que as coisas eram muito sim ou não. 0 ou 1. Eu conseguia olhar pouco meio termo. E aí eu, até na vida pessoal mesmo, eu falava, nossa, eu me tornei uma pessoa muito inflexível, assim. Então, esse mundo que a gente brinca de bater bumbo, de venda, da rua, me tornou uma pessoa que eu tinha um pouco de dificuldade de lidar com a flexibilidade. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso mudar minha carreira, preciso fazer outra coisa, preciso... E aí eu no Burger King ainda, eu lembro que eu fui fazer um curso, eu não sei se vocês conhecem, uma escola que chama Perestroika. Hoje ela só tem online, mas no passado ela tinha fisicamente lá na Vila Madalena. É uma história que eles falam que desconstruía a criatividade. E eu fui fazer um curso na Perestroika que chamava Rabbit Roll, que era o coelho que sai da toca. E o curso meio que me fez repensar a vida toda, assim, tipo, a minha forma de ser, de agir, de olhar para as coisas. O curso tinha várias dinâmicas, assim, do tipo, putz, você saía, às vezes, um dos dias do curso, você saía por São Paulo para reconstruir a visão que você tinha de São Paulo. Ou você provava uma comida que você nunca tinha provado, porque era um negócio muito diferente. Então, assim, o curso, ele estimulava a nossa flexibilidade. E aí eu saí de lá falando assim, acabou. Não quero mais trabalhar no mundo corporativo tradicional. Agora eu quero fazer uma coisa super diferente. Ou eu vou para startup, ou eu vou empreender em outro lugar, vou fazer alguma coisa diferente. Não quero mais. Tava no Burger King ainda, falei, também não vou ser louca, né? Tava com a carteira de trabalho tudo certinho, ainda falei, não vou ser louca de sair daqui sem ter decidido para onde ir ainda. Mas não é mais isso que eu quero. E aí, comecei a participar de feira. Fui para a feira de startup, na época fui para a feira de tecnologia, fui para a feira de, cara, várias feiras. Conversei com um monte de gente. Fiz um monte, tinha um negócio não era da Endeavor, que juntava pessoas que estavam querendo entrar no mercado e empresas que vinham contar um pouco do que cada empresa fazia. Eles juntavam, era lá nas Nações Unidas, eu não lembro o nome desses, era Day One, Day alguma coisa, e juntava todo mundo. Eu fiz vários desses nesse ano, para conhecer várias empresas e tudo mais. Conversei com muita gente, só que eu não tinha, assim,
eu queria mudar, mas eu não tinha muita certeza do para onde eu ia. E aí, comecei alguns processos seletivos, estava na fase final ali do processo da RAP para começar a trabalhar na RAP como gerente de conta-chave para food service. Era uma coisa mais comercial, menos trade. E aí, nessa época, eu lembro que me ligaram da Unilever, porque tinham me visto no LinkedIn, alguma coisa assim, para uma cadeira que não era de gerente na época, era de coordenadora, de trade marketing em Ben Jerry's na Unilever. E aí, primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, mundo corporativo tradicional, falei que não quero mais isso, quero ir para um mundo mais flexível, acho que não faz sentido. Aí a recrutadora virou para mim, obviamente que eu não falei isso para a recrutadora, né, mas, não sei e tal, ela falou, vamos fazer o seguinte, vem, conversa, vê como que é, e aí a gente vê. E eu tava nesse processo da RAP, resumindo, fiz a entrevista, conversei bastante, a vaga era para Ben Jerry's. E Ben Jerry's, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é menos no Brasil, porque ela está bem menos presente no Brasil, mas ela é uma das marcas mais ativistas da Unilever. Ela é uma marca que tem, inclusive, um board separado, porque é uma marca que tem um ativismo muito forte. Eles, de fato, investem em coisas para proteger o mundo, para proteger o clima, para proteger as pessoas. É muito doido, assim. O ativismo de Ben Jerry's não é uma marca que só faz um ativismo marqueteiro. Ela é uma marca, de fato, ativista. Vou dar um exemplo. A gente pagava milhões a mais, literalmente milhões a mais, para o potinho que ia junto de Ben Jerry's ser um potinho que era biodegradável, para a colher ser uma colher não era de madeira, mas uma colher que não impactasse o meio ambiente. E era coisa assim, que em todas as empresas que eu tinha trabalhado, nunca eu imaginei que se tomava a decisão de fazer tamanho aporte de investimento pensando nisso. Então, não era uma marca que só fazia marketing ativista, não, era uma marca de fato ativista. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, eu fiquei, tipo assim, conquistada total. Eu falava, não é possível. Isso dentro de uma empresa que nem a Unilever, não é possível, eu preciso conhecer mais. E aí eu fui ficando curiosa e falei, beleza, quero entrar em Ben Jerry's. E aí comecei minha carreira na Unilever em Ben Jerry's, em trade de Ben Jerry's. O trade marketing, eu não sei se vocês sabem, mas ele é dividido entre canal e categoria. Categoria é um pouco de quem pensa mais na frente de planejamento daquela categoria. Então, é um trade marketing que faz o planejamento de vendas, por exemplo, que é o S&OP, que desenha os números para falar, acho que a gente vai vender tanto, faz a previsão de venda. Faz, por exemplo, o trade categoria, faz a tabela de preço que a gente vai ter para o trade. O trade categoria cria as previsões das futuras inovações. Então, vai ter uma inovação XYZ, quem desenha o pipe, quem desenha a previsão do que é a inovação é trade categoria. Quem normalmente tem um olhar financeiro do negócio dentro de trade marketing é mais trade categoria. Então, trade categoria também olha mais para P&L, também tem uma coparticipação ali com o time de finanças em cima disso. Trade categoria faz toda essa parte mais de desenho da macroestratégia de categoria. E trade canal pensa mais na estratégia do ponto de venda, da venda pro ponto de venda. Então, trade canal vai olhar mais como a gente vai executar um calendário promocional no ponto de venda, como a gente vai executar e qual material de visibilidade a gente vai colocar no ponto de venda para vender mais. Qual é o programa de fidelidade que a gente vai trabalhar com aquele cluster de clientes para que eles se tornem mais fiéis e tenham mais recorrência de compras. Tudo isso hoje, normalmente, fica dentro de trade canal. Eu sei, gente, que tudo isso muda de empresa para empresa, tá? Estou falando um pouco mais da minha experiência dentro de Unilever. E aí, quando eu entrei em Ben Jerry's, foi do caramba, porque não existia isso, não existia canal e categoria. Existia trade marketing. Ben Jerry's era uma marca menor dentro de Unilever, então era uma marca que fazia tudo. A pessoa que entrava ali em trade marketing fazia trade canal e fazia trade categoria. Então eu era a pessoa, desde que criava o S&OP, então fazia ali o planejamento junto com o supply, junto com o marketing, junto com todo mundo, até a pessoa que executava o calendário promocional na ponta.
Até a pessoa que na época do carnaval estava falando do plano de adesivagem das top 100 conveniências, porque vai ter 50 trios na frente das conveniências e elas precisam estar todas adesivadas com o novo sorvete de Ben Jerry's. Então, eu fazia meio que o 360 do trade em Ben Jerry's. E Ben Jerry's também tinha um lance de marca de muito propósito que dava muito letramento pra gente. Quando eu entrei na Unilever, eu tinha feito muito pouco letramento. E Ben Jerry's trazia isso. Semanalmente, a gente tinha uma agenda de letramentos de temas específicos. O que também me mudou muito na minha vida pessoal, né? Foi em Ben Jerry's e por Ben Jerry's que eu inicialmente me descobri uma pessoa bi, e hoje, brinco que me considero lésbica, namoro, estou quase noiva de uma mulher, e fui me descobrir muito tardiamente. Aí essa passagem dentro de Ben Jerry's foi muito importante para mim, até na minha vida pessoal. Bom, fiquei em Ben Jerry's aí 1 ano e meio, mais ou menos. Dentro de Unilever, a gente começou a diminuir o tamanho de Ben Jerry's no Brasil por conta de, literalmente, chegar em um momento que a marca, com tantas sorveterias, Ben Jerry's chegou a ter 27 sorveterias no Brasil, não se pagava. Então, a gente não conseguia manter um PNL de 27 sorveterias no país. A gente operava, na época, Ben Jerry's em sorveteria e operava Ben Jerry's nos potes dos mercados, do autosserviço. Em determinado momento, essas sorveterias começaram a fechar e a gente se manteve só vendendo Ben Jerry's no autosserviço, né? Então, Pão de Açúcar, Carrefour e tudo mais. E aí, por conta disso, a estrutura de Ben Jerry's passou a deixar de existir e virou uma macroestrutura de trade sorvetes, onde a pessoa que cuidava de trade sorvetes também se dividia para cuidar de Ben Jerry's como uma marca. E aí foi quando, dentro de Unilever, eu passei para trade canal. Então, fui mais 1 ano e meio de canal. E depois mais um período de trade categoria, quando eu, em 2022, fui promovida a gerente de CSP, que CSP é Customer Strategic Planning, mas nada mais é do que Trade Marketing. É o novo nome que a Unilever dá para Trade Marketing, né? Então, eles chamam de CSP. E virei CSP para América Latina. E aí, olhando para Brasil, México e Equador. E aí, cara, eu entendi que quando a gente fala de consumidor final, literalmente poucas coisas são replicáveis, as coisas mudam muito, assim, e não é nem só consumidor final, né? Quando a gente fala de trade, a gente está falando de estratégia para o ponto de venda. E para eu ter uma estratégia para o ponto de venda, eu tenho mil variáveis. Sistema financeiro do país, sistema legal do país, sistema de impostos do país, sistema de taxação sistema de precificação do país, do estado, da cidade, às vezes. Tem uma série de coisas. E aí eu fui para uma cadeira de CSP Latam, e o meu maior desafio na cadeira, a gente, como unidade de sorvetes, tinha acabado de virar Latam. Meu maior desafio da cadeira era conseguir padronizar parte da estratégia do trade entre Brasil, México e Equador. Cara, foi literalmente o maior desafio da minha vida e eu não terminei ele com sucesso. Eu entreguei a cadeira e falei, não dei check no meu desafio. Porque era um negócio, assim, literalmente. Eu não vou falar que é impossível, porque a cadeira não existe mais hoje, né? Então, acho que em algum momento alguém olhou e falou assim, não, de fato, eu acho que isso é muito difícil. Mas, literalmente, é um negócio que não é vantajoso. Muita coisa é vantajoso a gente fazer em escala, né? A gente fazer padronizado. Mas algumas coisas, padronizar é perder competitividade, é perder quando a gente perde a customização, a gente perde muito valor no negócio. Então, ter algo customizado para o Brasil, dentro de um estado, às vezes de uma região, coisa, é muito melhor para o país do que ter um one size fits all a nível América Latina. E o meu desafio era tentar fazer algumas das variáveis do pacote do trade, que é do pacote do ponto de venda, padronizada a nível Brasil, México e Equador. Foram várias tentativas de várias coisas. A primeira, eu lembro que era muito engraçada, era segmentação de cliente. Vamos segmentar clusters de clientes premium
e tradicional para ter um portfólio diferente, né, dentro desses dois segmentos? Cara, o conceito de premium e tradicional no Brasil era diferente do México, era diferente do Equador, que era totalmente diferente. Então, assim, padronizar algumas coisas, a gente foi vendo que era muito ruim para o negócio. A gente tinha um ponto que é hoje sorvete. Para eu poder vender sorvete numa loja, a loja tem que ter um freezer, certo? Não, não vende sorvete. Quem coloca o freezer na loja é a empresa de sorvete. Ela vai lá e comodata o freezer para a loja poder comprar sorvete e vender o sorvete de dentro daquele freezer. No Brasil, hoje, quando a gente abre um cliente, a gente vai, abre o cliente, aí a gente fatura o freezer para o cliente, né? A gente comodata o freezer para o cliente, a gente vai, fatura um pedido, para o pedido chegar depois de 2 dias dentro daquele freezer. E aí tem todo um processo. Hoje, o pagamento do Brasil é zero cash, não tem dinheiro dentro de sorvetes da Unilever, né? A gente paga, tipo, ou cartão, ou boleto, mas a gente não trabalha com dinheiro, com cash. E aí tem todo um processo aqui. Quando uma pessoa hoje, um cliente hoje, uma loja, quer virar cliente de Que Bom, tem todo um processo para validar a inscrição estadual daquele ponto de venda, passa por crédito, passa... Do cara falar, eu quero ser cliente de Que Bom, até ele se tornar cliente de Que Bom, vai tipo 5 dias úteis só por pontos financeiros. Beleza, check. Então temos ali um lead time para isso. Aí tínhamos o México. O México é, por exemplo, hoje eu não sei mais, mas na época que eu estava tocando, era coisa de 80% do faturamento da empresa era dinheiro, era cash. Não, eles não usavam cartão, eles não usavam. Era 80% cash. O cara saía com uma conservadora dentro do caminhão, levava a conservadora no ponto de venda, deixava a conservadora lá, vendia para aquele cliente, sem aquele cliente ser cadastrado, e recebia em dinheiro. Ele fazia tudo isso, tipo, em 3 dias úteis. E eu precisava de 30 para fazer aqui. E aí a gente falava, tinha umas coisas tipo, nossa, a gente precisa padronizar o processo. Gente, para padronizar o processo de abrir um cliente até entregar uma conservadora, eu preciso de estar em outro país, porque o meu sistema financeiro, o meu processo, o meu sistema de tax, os meus processos de Unilever não me permitem fazer isso no Brasil. Então, assim, quando eu falo assim de desafio, foi talvez um dos maiores desafios da minha carreira. E aí, eu fiquei muito longe da operação também, né? Porque era tudo pensado, mas eu estava muito longe do negócio, de onde aconteciam as coisas. E aí, no ano passado, então, a gente também se reorganizou. Essa cadeira deixou de existir. As pessoas entenderam, né? A gente entendeu que não fazia sentido ter um one size fits all para uma estratégia de negócio desse tipo, que a gente precisava conseguir manter as coisas regionalizadas e cada vez mais customizadas, e o desafio era cada vez mais customizar a nível de região, de estado, em alguns lugares até de cidade. E aí eu mudei de posição e virei gerente de trade, que a gente chama de gerente de trade canal para Brasil. Hoje, dentro da minha área, a gente trabalha com 7 sub-áreas. Então, a gente tem, aqui na minha área, tem 7 coordenadores que cuidam de... A primeira frente é o que a gente chama de Trade Core, que é basicamente calendário promocional e que é toda a pasta de investimento, né? E portfólio. Então, e olha que doideira do destino, né? Lá, meu desafio era ser um one size fits all. E aqui, nessa cadeira, meu maior desafio é conseguir fazer um negócio a nível cliente. A nível final de semana do mês daquele cliente, porque no último final de semana do mês, o desembolso do consumidor, a propensão de desembolso do consumidor é menor versus uma propensão muito maior no primeiro final de semana do mês. Então, aí, a nível cliente, assim, olha o... E aí, essa coordenação cuida dessa parte. E junto com ela tem uma outra coordenadora que olha a mesma coisa, mas só para os clientes que a gente chama cliente-chave, né? Que são outros clientes, que são, por exemplo, as grandes contas. E aí, a gente tem também aqui o que a gente chama da área de merch, que é aquela questão de promotores de merchandising. Então, todo o autosserviço, a gente tem uma frente de promotores de merch que vão lá, de fato, para executar a loja, executar o preço e tudo mais. Isso tem uma outra coordenação.
Depois a gente tem a coordenação, que é a coordenação que a gente chama de mobile, que essa eu acho que é a que todo mundo curte mais, que é a que cuida de eventos, de festas, e também cuida do que a gente fala que é de chegar no consumidor através dos novos canais, que não seja necessariamente só uma conservadora. Então, seja o sorveteiro na praia, que vai com o carrinho de sorvete, seja um condomínio que abre ali, uma loja de condomínio que abre ali no nosso prédio, seja uma entrega diferenciada por algum canal digital. Então, via, por exemplo, um Que Bom na Sua Festa, que é uma plataforma que hoje, quando você faz um evento, você pede um carrinho de Que Bom na sua festa e você consegue ali ter um carrinho de Que Bom no seu aniversário, no seu casamento. Isso tudo está dentro dessa coordenação que a gente chama de coordenação de mobile, né, que é novos canais. Depois tem uma coordenação que é a coordenação de visibilidade, que é quem cuida dessa estratégia de visibilidade, de MPDVs, que a gente fala, né, que são dos materiais que vão conversar que vão conquistar, que vão o consumidor ali dentro do ponto de venda. Aí aí a gente tem uma outra sub-área aqui, que é a coordenação que a gente chama de Trade Digital, que olha basicamente para os programas de fidelidade que a gente tem para o trade. Sabe aquela história do Smiles da Vivo, do Smiles da Gol, do Tudo Azul, da Azul, ou do Livelo, desses programas de pontos que todo mundo tem no mercado? A gente também tem que ter isso para o B2B, para conseguir fidelizar esses caras. Então, aqui a gente chama de Tamo Junto, e a gente tem essa coordenação que olha para Tamo Junto e olha também para programas de engajamento para o nosso time de vendas, né? Que também está dentro dessa coordenação. Legal, Bia. A gente tem algumas perguntas no chat já, né? O pessoal parece que se interessou bastante por trade, também por como trabalhar na área, coisa bem ampla mesmo. Então, perguntaram se é necessário ter alguma certificação, alguma especialização, ou algo que você recomenda para começar a ingressar no trade. Eu acho que para começar, com certeza não. Uma especialização é sempre bem-vinda. Eu não tenho nenhuma especialização. Eu brinco que minha especialização até hoje foi muito o que eu vivi dentro das empresas, mas tenho muita vontade de fazer. Então, assim, hoje eu diria que não é necessário. Mas se eu diria, um skill que eu acho que é muito importante na área de trade é o skill de visão sistêmica. Então, de uma visão mais holística das coisas. Boa. E na parte de tecnologia também, como você vê que o trade assim, teve um certo impacto, a questão do e-commerce também, como isso atinge o ponto de venda, assim, em si? Tá, acho que para trade, esse é um movimento que vem demandando muito do novo pacote de valor para o trade, né? Basicamente, quando a gente começa a falar em tecnologia, a gente tem a tecnologia pensando no consumidor final, mas as empresas cada vez mais pressionam para que exista uma tecnologia para atendimento do B2B. Para quê? Para reduzir o que a gente chama de overheads. Basicamente é isso. As empresas querem que o ponto de venda compre de maneira digital para que se gaste menos com folha de pagamento. Isso é literal, esse é o movimento em todas as empresas. E pensa que, em boa parte delas, eu não vou falar em todas as empresas, mas em boa parte delas. E pensa que o trade é quem cria o pacote de valor para o ponto de venda. Se em determinado momento o atendimento do ponto de venda deixa de ser um atendimento de vendedor e passa a ser um atendimento digital, que tá cheio de empresa por aí que está vivendo isso, o trade tem que se desafiar a criar um pacote de valor que ainda assim conquiste o ponto de venda. Seja com programa de fidelidade, seja dando algum benefício de serviço, seja fazendo alguma coisa que garante uma equiparação do pacote de valor. É muito complexo. Isso, pensando em ponto de venda. Fora, que eu acho que isso para o trade também é mega importante, pensando no time de vendas. Pensa que em muitas empresas sofreram isso, tá? E aqui eu falo de benchmarks que eu literalmente fiz com empresas como Ambev, como Heineken. Quando se começa esse movimento da digitalização dentro da empresa, o time mais resistente, e é óbvio que faz super sentido, é o time de vendas, normalmente. Por quê? Porque em muitas empresas, o time de vendas já olha e já fala assim, legal, estão fazendo isso para me substituir. Se tinha um vendedor que ia lá toda semana, 2 vezes na semana, para perguntar se o cara da padaria queria comprar,
quando se cria um WhatsApp ou quando se cria um aplicativo, a tendência é que aquele cara faça aquilo sozinho, eu diminuo a frequência do vendedor, quando eu olho para o macro, eu vou diminuindo o número de vendedores. Em muitos lugares, eles trocam vendedor por consultor digital e tudo mais. Mas existe, e existiu principalmente na pandemia, hoje já se deram alguns passos atrás em cima disso, mas se existiu uma pressão muito grande de diminuir gasto de folha de pagamento com digitalização. E isso é um desafio para o trade e para as outras áreas de mão dupla. Pensando, como eu falei, em como você mantém um pacote de valor atrativo para o ponto de venda, porque de certa forma você substitui o atendimento dele, e, por um outro lado, como você engaja o time de vendas em prol da digitalização. A gente vive isso, a gente viveu muito isso, a gente ainda vive isso, que no passado a gente fez um movimento gigantesco de trocar time de vendas por o que a gente chamava de promotor digital, né? Que é o que a gente chama aqui hoje de Fúria Vermelha. Então, hoje a gente tem mais ou menos 50% do time de vendas da Kibon que atende que é vendedor, e tem uns 50% que é o que a gente chama de promotor digital. Hoje a gente já está numa curva de aprendizado bem elevada, já temos uma boa performance nisso, mas foi literalmente a trancos e barrancos. Tanto vendo por frente do cliente, do cara virar e falar assim, eu quero continuar o atendimento que eu tinha, não quero ir para o digital, quanto para que essa nova função conseguisse desempenhar esse papel com excelência, porque é uma transição que ela é difícil, tanto para time quanto para entendimento do ponto de venda. Boa. Mandaram uma pergunta aqui no chat também. Você acha que as redes sociais e influenciadores digitais, eles têm uma certa influência ali nas estratégias do trade também, ou acaba não tendo tanto impacto? Eu acho que os influenciadores, eles acabam tendo influência em qualquer tipo de estratégia de engajamento que a gente vai ter. Quando a gente fala de marketing trabalha isso de maneira mais assertiva, porque marketing está sempre trabalhando único e exclusivamente para o consumidor final no que tange o impacto desse cara. O trade, a gente também trabalha para o consumidor final, obviamente, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com o intermediário, que é o ponto de venda, principalmente numa empresa de varejo, que é onde eu estou hoje. Então, eu acho que, ainda assim, existem... os influenciadores podem, de fato, influenciar algum tipo. Por exemplo, um influenciador muitas vezes consegue influenciar o tráfego de pessoas de um ponto de venda. Se alinhado com o marketing, a gente consegue fazer qualquer estratégia onde o influenciador direciona pessoas para um ponto de venda, eu consigo ter uma estratégia de fluxo que vai impactar na minha venda ali. Então, sim, existem benefícios, mas pelo menos no mundo que eu vivo, talvez em outras empresas as pessoas explorem mais isso, mas assim, em sorvetes, normalmente marketing trabalha um pouco mais diretamente com esse tipo de estratégia. E cara, e pensando em rede social, assim, total, normalmente essas estratégias, como eu falei, são desenhadas por marketing, mas impactam em gênero e número grau o plano que trade tem que colocar na rua, porque são estratégias, tanto via rede social quanto, né, direcionadas por influenciadores, que influenciam em tráfego dentro das lojas, que influenciam por escolha de SKU. Então, eu vou vender mais um SKU porque eu tenho um influenciador falando dele versus o outro. Então, tem várias coisas que acabam diretamente impactando dentro do plano de trade. E abrindo assim um pouco mais o escopo da conversa, né? Perguntaram sobre inteligência artificial e automação. Se isso tem um impacto significativo no futuro do trade, se você vê isso tendo uma certa influência também na área como um todo. Sem dúvidas, a gente vê, assim, já vem tendo, e eu acredito que vai ter muito mais. Quando a gente fala de automação, eu acho que a automação já levou o trade para outro patamar. E claro que a tendência é que isso só evolua, porque a automação simplifica, em boa parte das vezes, os processos, e ter processos simplificados
gera uma maior produtividade no geral. Então, assim, isso sem dúvidas. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu uso bastante da inteligência artificial. Acho que, no geral, as pessoas usam. Então, sim, também vão... Assim, acredito que todas as áreas terão um impacto significativo. A gente já vê, e eu tenho muito cuidado com isso, porque a gente já vê, inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês, a estratégia de treinamento, de vendas hoje, de algumas empresas, por exemplo, de telefonia, já é feita via inteligência artificial dentro do WhatsApp. Então, o cara já tem ali com uma pessoa meio que sendo uma inteligência artificial, sendo um consultor desse vendedor ou dessa pessoa na rua. Isso, para mim, é um desenvolvimento animal, assim. Hoje, vou fazer um paralelo com a gente. Hoje, a gente tem um aplicativo que ajuda o time na rua, e isso já é um super step up versus o nada que a gente tinha para trazer hoje um time de vendas com mais informação, com mais condição de entrar numa discussão comercial. Então, sim, a inteligência artificial, sem dúvidas, vai levar o pacote de valor para o trade e como eu posso dizer, não é um pacote, mas a orientação, né, a estratégia de vendas compartilhadas com o time de vendas para outro patamar, assim. Sem dúvidas. Eu tenho um pé atrás com algumas frentes da inteligência artificial, e assim, é muito por conversas mesmo de corredor, de como a gente não... É um hands up, na verdade, de como a gente consegue equilibrar as coisas, né? Então, a inteligência artificial, ela não vem para substituir, obviamente, a relação humana, ela não vem para substituir, talvez, todo mundo numa sala, nesse caso que eu exemplifiquei, por exemplo. Ela não vem para substituir uma sala de treinamento com todos os vendedores ali daquela empresa de telefonia, tendo um treinamento sobre o que é a nova atualização que foi feita XYZ. Eu acho que esse contato, que o tirar dúvida ao vivo, que a relação interpessoal de uma sala de treinamento, dificilmente vai ser substituída por uma inteligência artificial no WhatsApp, que a pessoa vai lá, pergunta um negócio e tem a resposta na hora. Mas eu acho que as duas juntas podem elevar essa explicação em outro patamar, né? Então, meu ponto ela não vem para substituir nada, mas ela vem para dar um upgrade no que já existe hoje. Acho que eu enxergo um pouco dessa forma. Boa. A Giovana perguntou aqui no chat, em todos esses anos que você tem de experiência em trade, qual você acha que é o maior desafio para conseguir ingressar nessa área? Muita gente se interessou aqui no chat pela área também, durante toda a explicação sobre a sua carreira, super interessante. O maior desafio para entrar em trade? Nossa, essa pergunta me pegou. Assim, eu acho que trade, como algumas outras áreas, é uma área muito dinâmica. Dinâmica, literalmente, no sentido de... É uma área que você planeja no longo, no médio e no curto. E você tem que executar o curto para já estar acompanhando no médio e revisando o longo. Então, é literalmente meio que aquela história de você troca a roda do carro com o carro andando, mas você já está tendo que pensar no... Então, acho que eu não saberia responder um maior desafio, mas eu acho que pensando em se preparar para entrar nessa área, eu volto a trazer, eu reforço a importância de sempre tentar desenvolver a visão holística que a gente tem das coisas. E acho que é uma área muito dinâmica. É uma área que o escopo dela evolui e muda muito no decorrer do tempo. Legal. O Laelson também perguntou um pouco sobre qual a importância dos materiais de ponto de venda, né? Tanto o Wobbler, o display, e ativação de marca também. Qual o impacto que tu tem dentro do trade, na questão das vendas também, no ponto de venda? Adorei a pergunta, Laelson, né? Cara, é bizarro, assim, porque cada material, literalmente, tem um objetivo específico.
Um material tem um objetivo em converter, então o cara vai comprar um produto e aí o objetivo daquele material é converter para um produto mais caro. O outro material, às vezes, tem o objetivo de fazer a pessoa que está passando na frente da loja entrar na loja. O outro material vai ter o objetivo de fazer a pessoa que muitas vezes está na loja, estava comprando, ter um ticket médio maior e comprar um último item extra. Então, cada material tem um papel. Eu vou dar um exemplo, e eu acho que esse é o exemplo mais fácil de se ter na cabeça, que é uma loja do Burger King. Quando você está numa loja do Burger King, qual que é a placa que você vê do lado de fora da loja? Normalmente. Não é mais essa, porque não tem mais a promoção, mas é do 2x15. Por que é do 2x15, que não é mais 2x15, agora é 2x20, 2x25, não sei. Porque é a placa da maior promoção que tem ali, que dá a menor margem para a empresa, mas para fazer a pessoa que está lá fora entrar na loja. Você passou na frente da loja, você viu ali 2x15, pá, entrei na loja. Você entra na loja, você chega na boca do caixa, qual é o sorvete? Qual é o lanche que está atrás do caixa? Normalmente, vocês podem pesquisar, é o lanche mais caro do cardápio. Então, você entrou na loja, quando você chega no caixa, o lanche mais caro do cardápio vai estar atrás do atendente. Porque a ideia é você olhar para aquele lanche e falar assim, nossa, eu vim por causa dos 2x15, mas esse Mega Stacker tá bom, hein? Aí você vai e compra o lanche. Quando você vai digitar o cartão de crédito, tem uma plaquinha no balcão ali, que normalmente tem um nuggets. Quando você olha para aquela plaquinha do nuggets, você fala assim, nossa, mas acho que eu tô com vontade, tô aqui de dar, mas você pode adicionar um nuggets? Porque ela é o terceiro ou o quarto item da bandeja. E aí, quando você senta na mesa do salão, a placa de mesa, normalmente ela é uma sobremesa. E o wobbler também é uma sobremesa, normalmente. Porque você já comprou o salgado, já comprou refrigerante, normalmente. E aí, quando você vai para a mesa, vai te dar vontade do quê? De sobremesa. Então, assim, normalmente, cada material de ponto de venda, ele vai ter ali o seu objetivo principal. 90% das vezes é para aumentar a venda, seja estimulando conversão, seja aumentando o ticket médio daquele cliente. O ano passado foi muito doido, assim. A gente trabalhava em Kibon com as tabelas que tinha o portfólio completo. Então, tinha ali 30 SKUs. E aí a gente fez uma pesquisa com o consumidor chegava lá e ele demorava em torno de 37 segundos para escolher o produto dele, porque ele tinha um monte de opção. Aí a gente fez um teste, que é o que a gente chama de tabela Hero, com uma tabela, se vocês forem, a maior parte das lojas de São Paulo já são assim. Ela só tem 6 itens. São os itens mais indulgentes do portfólio. Se a pessoa quiser ver o portfólio completo, ela olha para baixo e tem uma tabela do portfólio completo e o preço, mas na tabela grande só tem os itens mais indulgentes. O cara passou a decidir, da hora que ele chegava na conservadora até a hora que ele saía com o sorvete na mão, em 8 segundos. A gente ganha aí quase 29 segundos do tempo do cliente até se converter. E eu aumento o ticket médio, porque naquele material eu tenho itens que são mais indulgentes e, obviamente, tem um maior ticket médio do que os demais itens. Então, assim, cara, material de ponto de venda literalmente tem uma importância core dentro de qualquer lugar, assim, pensando em vendas, em conversão, em estímulo, em divulgação. A gente teve em alguns momentos da minha vida em Kibon, que a gente chegava na época, lançava uma inovação e falava assim, cara, não tem dinheiro de BMI para fazer material de visibilidade. No passado a gente até lançava, a gente falava, vamos lançar sem material. Hoje em dia a gente não lança mais. A gente fala, não adianta. Eu vou só colocar na conservadora, ninguém vai saber que existe aquele item novo. Então, não adianta. Então, de fato, Ele impulsiona e tem papel crucial, assim, para o negócio acontecer. Boa. Eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta do pessoal no chat, então, Bianca, eu queria te agradecer por ter aceitado fazer parte do nosso projeto, né? E agradecer também a professora Maria Tereza, que é a nossa orientadora de Vende com Gestor,
esse é o nosso último encontro da edição, então também agradecer a todo mundo que está presente aqui, que se inscreveu. Eu abri um pouco a palavra para a professora também. Boa noite a todos. Eu sou a professora Maria Tereza, coordeno esse projeto de extensão que foi realizado por esse grupo de alunos, e agradecer a presença de todos vocês, especialmente Bianca. Bianca, você finalizou esse semestre, assim, mantendo, né, assim, toda a qualidade do esforço e dedicação dos meus alunos, porque você comentou sobre o GCE, ele foi o primeiro, e ele é formado em economia pela nossa universidade. Aí eu comentei com os alunos, que tal agora manter, né, os convites focados, né, em egressos da nossa instituição. E eu fiquei muito feliz quando, após a Thaísa, que se formou em RI, eles apresentaram o seu nome, que é egresso do nosso curso de administração, e não só isso, né, da primeira turma, né? Então, sua experiência foi muito enriquecedora para todos que estão aqui, que são da EPEM, afinal de contas, você deixou um legado para eles estão continuando aí, a empresa Júnior, o CAA, eles têm uma participação extremamente ativa no dia a dia do nosso curso, da nossa universidade. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a você e ressaltar que um evento de extensão, ele é aberto à comunidade, né? E nós temos aqui, a grande maioria, geralmente, acaba sendo os alunos da nossa instituição, mas tem alunos aqui de outras instituições, inclusive de outras cidades, outros estados, né, do nosso país, que também puderam participar desse compartilhamento de experiência riquíssima, né? Eu acho que a veia empreendedora em você, né, está lá no seu sangue, lá, né, que veio dos pais, da família, já quando você decidiu, em momentos assim, que a maioria fica mais assim, temerosa, não estou começando e tal, você se aventurou e teve a habilidade, né, as habilidades em termos assim de características de paciência, organização, e também muita tranquilidade para saber, confiança, né? Você transmite muita confiança, de que quando você voltasse para o Brasil, você ia trilhar um caminho muito, muito rico, né? Eu fico muito feliz por você e agradeço, te desejo muito sucesso. Aos meus queridos alunos, olha, excelente semestre, né? O C foi que vocês... Esse projeto que vocês estão levando, já a terceira edição, sempre com novos alunos, viu, Bianca? É uma disciplina nova que tem no curso agora, que é uma UC de extensão. Legal. Então, vocês foram maravilhosos. Depois a gente conversa pessoalmente. Obrigada, Ana Luísa, por conduzir a sessão de hoje, e obrigada por todos aqui que participaram com as perguntas. E a nossa querida Bianca. Apareça, Bianca. Muitíssimo obrigada, Maria Tereza e Ana Beatriz. Sério, estou muito honrada, muito feliz de ter participado aqui com vocês e também fico super à disposição. Se quiserem depois trocar mais dúvida, mais pontos, fico super à disposição. Muito feliz em ter participado. Venha fazer uma visita ao novo campus. Uhum. Show. Eu fui recente numa disciplina da Márcia, saí emocionada do campus. Ai, que maravilha, eu não sabia, bom saber. Saí muito emocionada. Quando a gente chegou, eu lembro que o banheiro não tinha, assim, aquela história, banheiro não tinha espelho, as coisas assim. Aí, quando eu entrei no novo campus, eu falei, gente, que emoção de ver. Muito, muito bom. E os muito alunos legal. Cada vez melhores, viu? Muito bom. Com certeza. Gente, muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, pessoal. No chat também está rolando um formulário de presença para quem ficou aqui até o final para conseguir ter o certificado das horas. E, bom, mais uma vez, obrigada a todos. E eu acho que a gente encerrou o projeto, essa edição do projeto, com chave de ouro. Com certeza. Obrigada. Deixa um pouquinho mais Ana Luísa, desculpa, Bianca. Deixa um pouquinho mais o link, porque pode ter algum presente que não fez a inscrição antes de encerrar a sala, tá bom? Uhum. Tchau. Tchau, Sucesso, gente. Bianca. Tchau, meninos. Obrigada.